nada posso esconder, que não sou nada sem ti, ó fiel Senhor. Tudo sabes de mim, quando sondas o coração, tudo podes ver bem dentro de mim. Leva minha vida, que leva minha vida mais além do que eu posso imaginar. Sei que não posso negar que os teus olhos sobre mim me enchem da sua paz. Sei que tua fidelidade leva minha vida mais além do que eu posso imaginar. Sei que não posso negar que os teus olhos sobre mim me enchem de sua paz. Oh, aleluia, Senhor. Os teus olhos sobre nós, Senhor, nos enchem de paz. Os teus olhos nos enchem de paz, Senhor. Aleluia, glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Amém, irmãos. Você que está entrando aí, quero te cumprimentar com a graça e paz de Cristo. Amém. Eu peço para você compartilhar esse live, que hoje Deus tem uma palavra poderosa para você. Hoje eu sei que Deus vai operar tremendamente na sua vida. Hoje eu sei que Deus vai escutar o seu clamor. Hoje eu sei que Deus vai te responder. Você que tem tido perguntas a Deus, dúvidas no seu coração, eu quero te dizer que hoje Deus tem uma palavra para você que vai te trazer respostas. As respostas que você tem precisado ouvir. Amém? Aleluia, Jesus. Aleluia, Senhor. Nós estamos compartilhando aqui, juntamente com os irmãos aqui do Sal da Terra. Compartilhe os nossos lives, porque é bênção não somente para você, mas para aqueles que você vai poder alcançar quando você compartilhar. Amém? É bênção demais e todos podem ser usados por Deus a compartilhar o live. Amém? Nós estamos aqui compartilhando. Em breve iniciaremos com a palavra. Deus tem uma palavra poderosíssima para a sua vida hoje, eu te garanto. Tudo sabes de mim, quando sondas o meu coração, e tudo podes ver bem dentro de mim. Leva minha vida, que além do que eu posso imaginar. Sei que não posso negar que os teus olhos sobre mim me enchem de tua paz. Aleluia, Senhor. Me enche de tua paz. Os olhos do Senhor vão te encher de paz nessa noite, eu declaro isso. Você que está precisando de paz nessa noite, eu quero te dizer, os olhos do Senhor vão te encher de paz. Cante comigo.
Ó fiel Senhor, tudo sabes de mim. Quando sondas meu coração e tudo podes ver bem dentro de mim. Sei que tua fidelidade que leva minha vida mais além do que eu posso imaginar. Sei que não posso negar que os teus olhos sobre mim me enchem da sua paz. Sei que tua fidelidade que leva minha vida mais além do que eu posso imaginar. Sei que não posso negar que os teus olhos sobre mim me enchem da tua paz, que os teus olhos sobre mim me enchem da tua paz. Aleluia, Senhor. Que os teus olhos sobre mim me enchem da tua paz. Aleluia, glória a Deus. Amém, Senhor. Nós sabemos que os teus olhos, quando estão sobre nós, Senhor, nos dão paz, nos trazem alegria, nos tranquilizam, Senhor, porque o teu olhar sobre nós é tudo que precisamos nessa noite, Senhor. Eu declaro, Senhor Deus Pai, que há pessoas que vão sentir o teu olhar, Senhor Deus, nessa noite. Há pessoas que vão sentir o teu toque nessa noite, Senhor Deus. Eu declaro que nessa noite, através desse live, pessoas vão ser libertas, pessoas vão ser curadas, pessoas vão ser transformadas, Senhor Deus, porque os teus olhos sobre elas vão fazer a diferença, Senhor Deus, em nome de Jesus, Senhor Deus. Eu declaro, Senhor Deus Pai, que através do live de hoje, pessoas vão ser tocadas pelo teu Espírito Santo, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, aleluia, glória a Deus, aleluia, glória a Deus. Eu quero te falar sobre respondendo o chamado de Deus, amém? Respondendo o chamado de Deus. Eu quero que você, primeira coisa que eu quero que você tenha nessa noite, que você tenha certeza que Deus te chamou, que você tem um chamado de Deus para a tua vida. Todos foram chamados, absolutamente todos que foram criados por Deus foram chamados por Ele. Todos foram chamados para serem sacerdotes e ministros do reino de Deus. Então você, que nessa noite acha que a sua vida não tem propósito, você que nessa noite está entrando aqui e acha que você foi criado por acidente, ou sem propósito nenhum, sem finalidade nenhuma, eu quero te dizer, isso é uma mentira. Isso é uma mentira que o inimigo tem colocado na tua cabeça. Isso é uma mentira que o inimigo tem colocado na tua mente através de outras pessoas. Você que tem escutado de pessoas na sua família ou de pessoas ao seu redor que você não vale nada, que você não tem nenhum propósito nessa terra, eu quero te dizer, isso é uma mentira. Deus, Ele te criou com um propósito, sim. Ele te chamou para você ser ministro do reino dele, para você ser sacerdote da nova aliança. E o que é sacerdote? Eu quero dizer que um sacerdote é aquela pessoa que leva a presença de Deus a outras pessoas e levam as pessoas a Deus. E você foi criado com esse propósito. Você acredita nisso? Você acredita que Deus pode te usar para levar a presença dele a outras pessoas? Deus pode te usar para levar outras pessoas até Deus? Isso é o papel de sacerdote e foi para isso que você foi chamado. Foi para isso que Jesus morreu na cruz. Nós precisamos parar de achar que a única finalidade da morte de Jesus na cruz, do sacrifício de Jesus na cruz, foi para nos livrar do inferno. Não. Isso foi só o começo, isso é só o começo.
Você não tem mais que se preocupar com o inferno, não. Quando você aceita Jesus Cristo como seu Salvador, há coisas maiores que Deus quer fazer na tua vida do que somente te livrar do inferno. Afinal de contas, o inferno foi feito para Satanás e seus anjos. Eu quero te dizer que o chamado de Deus para a tua vida vai muito mais além do que não ir para o inferno e ir para o céu. Isso é maravilhoso. Nós temos que dar graças a Deus por isso todos os dias, sim. Mas eu quero dizer que o chamado de Deus para a tua vida vai mais além do que isso. Sabe que a Bíblia diz que muitos foram chamados e poucos escolhidos. A Bíblia diz isso. Muitos foram chamados e poucos foram escolhidos. Mas você sabe por que poucos foram escolhidos? Você sabe por que poucos foram escolhidos nesse chamado? Não é porque poucos foram chamados, não. A Bíblia, eu acabei de falar, a Bíblia diz o contrário. A Bíblia diz que muitos foram chamados, mas poucos foram escolhidos porque poucos respondem ao chamado de Deus. Infelizmente, poucos têm respondido ao chamado de Deus por completo, né? Quando Jesus estendeu o convite, aquele famoso convite que a gente sabe, né? Aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, toma a sua cruz e siga-me. Quando Jesus estendeu esse convite, ele estendeu a todos. Ele não fez exceção de pessoas. Ele não falou, aquele que é formado em teologia, aquele que foi para o seminário, aquele que tem alguma faculdade, aquele que tem um bom emprego, vem após mim. Não. Ele falou, aquele que quiser. Aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. Então, o convite foi estendido a todos. Então, o desejo de Jesus é que todos possam ser escolhidos. É que muitos são chamados e que muitos possam ser escolhidos, né? Senão não faria sentido ele chamar todos e no final de tudo escolher poucos. Seria mais fácil então ele chamar só quem ele ia escolher, não é verdade? Seria mais fácil Jesus chamar só quem ele ia escolher, mas poucos são escolhidos porque poucos decidem responder ao chamado de Deus. Eu quero te dizer, não seja um desses. Não seja uma dessas pessoas que não decidem responder ao chamado completo a Deus. Seja parte dos poucos, meu irmão. Seja parte dos poucos que decidiram responder o chamado de Deus. Quando seguimos a Jesus, consequentemente respondemos ao nosso chamado, pois foi isso que ele fez. Então, quando Jesus fala assim, aquele que quiser vir após mim, siga-me. Se ele está pedindo para você seguir ele, é porque ele está pedindo para você responder ao seu chamado por completo. Porque, afinal de contas, Jesus fez isso. Se eu vou seguir Jesus, eu vou fazer exatamente o que ele fez. Isso é uma coisa que Jesus fez nessa terra. Foi responder o chamado dele. Por mais duro que fosse, por mais difícil que fosse. A palavra de Deus diz que Jesus, quando orava no Getsêmani, ele suava sangue. Porque ele estava tão estressado com o que ia acontecer com ele. Então o chamado de Jesus foi difícil, mas ele respondeu o chamado por completo. Ele foi até o fim. Então se nós seguimos Jesus, nós também vamos ir até o fim. Não há como errar. Amém? E ao ler o texto bíblico que nós vamos ler, nós vamos ver que a resposta ao chamado de Deus é composta por duas partes. Nós vamos ler o texto bíblico onde Isaías respondeu ao Senhor: Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Eis-me aqui, envia-me a mim. Então, a resposta ao chamado é duas partes. É respondendo ao Senhor e respondendo ao envio. Respondendo ao Senhor sendo, eis-me aqui, e respondendo ao envio de Deus, envia-me a mim. Nós precisamos responder o chamado de Deus por completo. Por completo. Não há como respondermos ao envio sem primeiro respondermos ao Senhor. Então não há como dizer ao Senhor, eis-me aqui. Não há como dizer ao Senhor, envia-me a mim, se primeiro nós não respondermos, eis-me aqui. Ok? Mas há como respondermos ao Senhor e não ao envio. Então eu quero deixar isso muito claro para você. Não tem, é verdade que para responder ao envio, nós precisamos responder ao Senhor. Eis-me aqui, envia-me a mim. Mas nós temos que ter cuidado, porque há
há como nós respondermos ao Senhor, eis-me aqui, e não respondermos ao envio. Envia-me a mim. Eu quero te dizer que o inimigo tem usado muitas maneiras de fazer muitos na igreja, pessoas que já são salvas, ficarem somente no eis-me aqui e não responderem ao envio. Eu vou repetir. O inimigo tem feito muitas pessoas permanecerem só na resposta ao Senhor, a resposta do eis-me aqui. Evitado que elas respondam envia-me a mim, que é a maior parte do seu propósito. A maior parte do seu propósito é o envio. É onde Deus quer te enviar. É onde Deus quer te usar. Quando eu falo de envio, não estou dizendo que Deus vai te mandar para longe, não. Não estou dizendo que Deus vai te mandar para a África, não. Eu estou falando do propósito de Deus para a sua vida, de como Deus quer te usar, de onde Deus quer te usar. O envio do Senhor para a sua vida pode ser muito bem aí no seu bairro, aí na sua igreja, na sua cidade. Ou quem sabe pode ser um envio maior no Brasil, fora do Brasil. Eu não sei. Mas eu quero te dizer uma coisa, meu irmão. Você precisa responder ao envio de Deus. Você precisa responder, eis-me aqui, envia-me a mim. Eu quero dizer, o inimigo tem evitado muitas pessoas, tem distraído muitas pessoas hoje em dia para só ficar no eis-me aqui, porque ele sabe que se você responde eis-me aqui, Senhor, se você dá uma resposta ao Senhor, provavelmente você já se salvou. Ele já te perdeu de ir para o inferno. Mas ele sabe que se você não responder ao envio de Deus, então muitas pessoas que você pode alcançar não vão ser alcançadas. Você entendeu isso? O inimigo sabe que se você não responder ao envio de Deus para a sua vida, muitas pessoas lá fora vão deixar de ser alcançadas por você. E é isso que ele vai querer. Ele pode até te perder quando você fala, eis-me aqui, Senhor. Ele pode até te perder quando você aceita Jesus como Salvador. Ok, você não vai para o inferno. Mas se ele impedir você de responder ao envio, ele vai conseguir com que muitas outras pessoas não sejam alcançadas por você. Eu quero te dizer, não deixe isso acontecer, meu irmão. Você precisa hoje responder ao chamado de Deus. Você precisa hoje sair dessa paralisia espiritual e começar a exercer o propósito de Deus para a sua vida, urgentemente, porque há muitas pessoas que precisam ser alcançadas por você. Eu uso muito o propósito de Moisés como um símbolo do nosso propósito. Havia um grupo de escravos que precisavam ser libertos por Moisés. Deus chamou Moisés para libertar um grupo de escravos ali no Egito. Eu quero dizer, há um grupo de pessoas escravizadas pelo pecado que precisam ser libertos por você. Deus sabe exatamente quem são essas pessoas que precisam ser libertas pelo teu chamado. Você escutou o que eu falei? Deus sabe exatamente quem são as pessoas, os escravos do pecado que precisam ser libertos pelo teu chamado. Eu quero dizer, você precisa responder a esse chamado. Eis-me aqui, envia-me a mim. O que é o envio? O envio, ele aponta para o ID. Para o ID de Jesus, né? Ide fazer discípulos, batizando-os no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Esse é o nosso envio hoje. Como você vai fazer, aonde você vai fazer, de que maneira você vai fazer, só Deus sabe. E Deus vai te guiar. Deus vai te capacitar. Que ferramentas que Deus vai usar na sua vida, eu não sei. Você pode ser um ótimo ministro de louvor, você pode ser, não sei qual talento Deus colocou na sua mão, mas pode ter certeza, todo talento que Deus colocou na sua mão, o propósito final é para você responder ao envio dele, ao ID, ao propósito dele na sua vida. E você precisa fazer isso hoje. Hoje. Não fique mais no só eis-me aqui. Somente no eis-me aqui. Complete a resposta chamada e fale, Senhor, envia-me a mim. Envia-me a mim. Deus quer te enviar, meu irmão, como eu já falei. Deus quer te enviar a outros lugares, como sacerdote e reino da nova aliança dele. Porque Deus te chamou para isso. Eu vou repetir de novo.
Deus não enviou o seu Filho unigênito para morrer na cruz só para te livrar do inferno, não. O propósito vai muito mais além, muito mais além, muito mais além. Eu quero te falar de 3 coisas que vão facilitar a sua resposta. Não somente ao Senhor, que é o eis-me aqui, mas também ao envio, que é o envia-me a mim. Né? Esses 3 pontos são o seguinte: apesar das suas imperfeições, apesar das suas falhas, em Cristo você tem acesso ao Pai. O segundo ponto é: Deus ungiu os teus lábios para ser porta-voz dele. Creia nisso. E o terceiro: os teus pecados foram perdoados e a sua culpa é removida. Eu vou repetir. Se você ter convicção dessas 3 coisas, vai ser muito mais fácil você responder ao chamado de Deus por completo. Apesar das suas imperfeições, saiba que você tem acesso ao Pai. Deus ungiu os teus lábios para ser porta-voz dele. E os teus pecados foram perdoados e removido foi a tua culpa. Amém? Eu quero usar a referência do chamado de Isaías. Isaías, eu vou resumir aqui. Isaías, ele começou a contemplar o Senhor. Ele começou a contemplar a presença de Deus. Ele viu o Senhor sendo adorado pelos anjos, pelos querubins. Ele contemplou aquilo. Só que no momento que ele começou a contemplar aquilo, sabe o que ele pensou? Sabe o que ele pensou? Meu Deus, é o meu fim. Eu vou morrer aqui. Sabe por que ele pensou isso? Porque ele falou assim: eu sou impuro de lábios. Os meus lábios são impuros. Eu vivo no meio de um povo impuro. Ou seja, ele estava dizendo: eu não sou digno de contemplar, eu não sou digno de ter acesso a Deus. Eu não sou digno de contemplar o Deus vivo em toda a grandeza dele. Mas ele estava contemplando. Deus se revelou para ele, apesar das imperfeições e impurezas dele. Né? E aí, ele diz que veio um anjo e com a brasa tocou os seus lábios e ungiu os lábios. E o anjo falou para ele: eis que estou ungindo os teus lábios. E aí o anjo também falou para ele: além de ungir os teus lábios, Isaías, eu estou declarando que os teus pecados foram perdoados e a tua culpa foi removida. Meu Deus. Então olha só, Isaías, ele contemplou a presença de Deus, ele teve acesso à presença de Deus. Os lábios que Isaías taxou como impuro foram purificados e os pecados dele foram perdoados e a sua culpa é removida. E esses são os 3 pontos que você tem que ter convicção sobre a sua vida, que vai te ajudar. E logo depois que isso aconteceu na vida de Isaías, sabe o que aconteceu? Diz a Bíblia que depois que isso aconteceu, ele respondeu ao Senhor. O Senhor perguntou, né? Na verdade, o Senhor perguntou: a quem enviarei? A quem enviarei? Eu estou procurando a quem enviar. A quem enviarei? E depois que isso aconteceu com Isaías, Isaías imediatamente falou: Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Então, se nós vamos falar de chamado, de responder ao chamado, nada melhor do que usarmos o chamado na Bíblia, que aconteceu com Isaías. E o primeiro ponto é esse. O primeiro ponto que você tem que ter certeza, que vai facilitar a sua resposta ao chamado de Deus, que vai facilitar com que você fale para Deus: Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim, é saber que através de Cristo, através da perfeição de Cristo, através da santidade de Cristo, você tem acesso ao Pai. Mas é através de Cristo. Nós temos que estar em Cristo. Porque sozinho, por suas forças, por suas obras, por mais que você seja uma pessoa boa, você, por sua conta, não tem acesso à presença de Deus. Porque nós somos corrompidos pelo pecado. Por isso que é tão importante nós abrirmos nossa boca e crer no nosso coração que Jesus Cristo é o nosso Senhor, para que através de Jesus Cristo nós possamos ter acesso ao Pai. E através de Cristo você tem acesso ao Pai. E isso vai fazer com que você responda a Deus mais fácil. Porque é praticamente impossível
você responder a alguém que você não tem acesso? Como que você poderia responder ao seu patrão? Ou se você é patrão, como que seu funcionário poderia responder a você se ele não tem acesso a você? Como você, como funcionário, iria responder ao seu patrão se você não tem acesso ao seu patrão? Muito difícil. Então, Deus quer que você responda ao chamado dele, por isso que ele enviou Jesus Cristo para morrer no seu lugar. Para que através de Cristo você tenha acesso a ele. Agora, como o inimigo sabe disso, o inimigo sabe que você, através de Cristo, tem acesso ao Pai. Aí sabe o que ele vai fazer? Ele vai tentar no máximo fazer com que você pense que você não é digno de acessar e contemplar a presença de Deus. Como que ele vai fazer isso? Ele vai começar a jogar na sua mente as suas imperfeições, as suas falhas, os seus pecados. Foi isso que aconteceu com Isaías. Você pode ler o texto, Isaías 6, Isaías capítulo 6. Você pode ver que quando Isaías se tocou que ele estava contemplando a presença do Deus vivo, a mente dele foi logo para a impureza dele. Ele não adorou o Senhor, ele não se prostrou, ele não glorificou o Senhor, ele foi logo para a impureza dele. Meu Deus, eu vou morrer aqui. É o meu fim. Ele fala, é o meu fim. Eu sou impuro de lábios. Então a mente dele foi logo para a razão pela qual ele não seria digno de acessar o Pai. A mente dele foi logo para as imperfeições dele. Foi logo para os lábios impuros dele. Eu quero dizer, o inimigo, ele vai tentar fazer isso com você. Ele vai tentar te acusar. Ele vai tentar trazer à sua mente pecados do passado. Ele vai tentar trazer à sua mente suas imperfeições atuais, para que você pense que você não tem acesso ao Pai. Eu quero dizer, repreenda isso. A Bíblia diz que Deus, ele é fiel para nos perdoar e nos purificar quando confessamos nossas falhas, quando confessamos nossos pecados, quando confessamos nossas imperfeições. Então, quando o Espírito Santo, o Espírito Santo, ele te revela quando você está pecando. Ele pode revelar a você suas imperfeições. Ele pode revelar para você onde você está errado. Mas ele revela isso para você, para te levar para o caminho da redenção e da purificação, que é confessar os pecados e ser redimido por Cristo. Mas o inimigo, ele usa a mesma revelação dos teus pecados e das tuas falhas e dos teus erros para te acusar. Para te acusar. E para tentar colocar na sua mente que você não é digno de acessar ao Pai. Não deixe ele fazer isso. Lembre-se de que uma das coisas que aconteceu enquanto Jesus estava na cruz foi que o véu foi rasgado, simbolizando que agora o homem que está em Cristo, que estiver em Cristo, tem acesso à presença de Deus. Algo que outra hora, na velha aliança, era possível só por uma pessoa, que era o sumo sacerdote. E ai daquele sumo sacerdote se entrasse na presença de Deus com alguma impureza. Mas eu quero dizer, Jesus, ele veio para eliminar isso. Ele veio para tirar isso. Ele veio para que o véu fosse rasgado e nós agora pudéssemos ter acesso ao Pai. Assim como Isaías viu e contemplou o Senhor, apesar de ser impuro, você também pode em Cristo, porque em Cristo você não é mais impuro. Em Cristo você não é mais imperfeito. Em Cristo você não é mais um pecador. Então em Cristo você tem acesso ao Pai. Jesus diz que ele é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai se não for através dele. E quando você vai ao Pai através de Jesus, porque Jesus é puro, você vai ao Pai purificado. Quando você vai ao Pai através de Jesus, porque Jesus é santo, você vai santificado. Oh, meu Deus. Quando você vai ao Pai através de Jesus, porque Jesus é digno, você também é digno. Creia nisso, irmão. Você tem que crer nisso. Você precisa crer nisso. Agora, se você tentar ir ao Pai por outro caminho que não seja Jesus, ai de ti, ai daquele que tentasse chegar à presença do Deus vivo com a impureza, com pecados, com imperfeições
se não for através de Cristo. Então você precisa entender que você tem acesso ao Pai através de Cristo. Isaías, ele experimentou isso, ele experimentou a graça de Deus. Tanto que ele contemplou Deus ainda sendo impuro. Mas você sabe por que Isaías precisava experimentar isso? Porque Isaías é o profeta messiânico. É o profeta que mais apontou para Jesus Cristo, para a vinda de Jesus. E para ele apontar para a graça de Deus, que é Jesus Cristo, ele precisava experimentar isso. Ele precisava passar por isso. Como que alguém ia profetizar sobre a graça sem antes ter experimentado a mesma? Então isso é maravilhoso. Isaías, ele primeiro experimentou a graça de Deus. Ele experimentou a graça de Deus. E depois que ele respondeu ao chamado, ele teve todas aquelas profecias maravilhosas sobre Jesus Cristo. Eis que um menino vai nascer de uma virgem na cidade de Belém. Eis que por suas pisaduras e por suas chagas nós fomos curados, nós fomos sarados. Ele será chamado Deus Forte, Príncipe da Paz, Maravilhoso Conselheiro. Tudo isso foram profecias de Isaías sobre Cristo. Mas ele já tinha experimentado a graça de Deus. Eu quero te dizer, você tem acesso ao Pai. Se você está em Cristo, você tem acesso ao Pai. Você precisa saber isso. Segundo ponto, Deus ungiu os teus lábios para que você possa ser porta-voz dele. A segunda coisa que aconteceu ali com Isaías foi que o anjo tocou os lábios dele com uma brasa, ungindo aquilo que Isaías tinha classificado como impuro. Sabe, os lábios, o tocar os lábios significa o falar, simboliza o falar. E eu quero te dizer, você foi chamado por Deus para falar dele, para falar as coisas dele, para falar do poder dele. Você foi chamado por isso, para falar e declarar fé. A Bíblia diz, eu criei, por isso eu falei. A manifestação de crer é falar. É falar. Não adianta você ter fé e guardar ela dentro de você, não. Ela precisa ser expressada. Amém? E a Bíblia é clara em relatar o poder que a língua do ser humano tem. A Bíblia compara a língua do ser humano a um leme de um navio. Você já viu esse texto? Então, a Bíblia, ela declara o poder que a nossa boca tem. E Isaías estava falando para o Senhor, Senhor, meus lábios, a minha boca é impura. E Deus foi lá, o anjo foi lá e tocou e ungiu a boca dele. Outra parte na Bíblia que fala sobre línguas é quando em Atos 2 o Espírito Santo veio e inundiu aquela casa. A Bíblia diz que pousou sobre a cabeça daqueles que estavam ali línguas de fogo. Então, a Bíblia não somente relata e fala de línguas, de boca, mas fala de brasa, de fogo. E isso representa o poder. O poder. A brasa que o anjo usou para purificar a língua de Isaías. E o fogo em Atos 2 não somente aponta para a unção que há sobre a tua boca, mas também para o poder que há sobre a sua boca agora. Deus ungiu os teus lábios não somente para falar, mas para que você possa exercer o poder dele através de você, meu irmão. Por isso que é brasa, por isso que é fogo. Fogo fala de poder. Poder. Veja que o anjo não simplesmente tocou os lábios de Isaías. Ele tocou com brasas. Isaías não ia só falar palavras. Isaías ia falar poder. Eu quero te dizer, Deus não te chamou só para falar palavras, não. Ele te chamou para falar sobre o poder. Ele te chamou para falar o poder dele. Você já viu aquelas pessoas que falam e falam e falam e até falam da Bíblia, mas você não sente nada, você não sente nenhum impacto, você não sente nenhuma transformação? Pois é, palavras sem poder
Palavras sem poder são palavras em vão. Não adianta você falar lindo, não adianta você falar gramaticalmente correto, não adianta você falar palavras complicadas se as suas palavras não estão revestidas de poder. Eu quero te dizer que nessa noite, Deus quer ungir os teus lábios, mas Ele quer ungir os teus lábios com fogo, com brasa, para que quando você abrir a boca, mesmo se seu português for errado, igual o meu às vezes é, mas que quando você abrir a sua boca, não somente saia palavras, mas saia palavras revestidas de poder. Poder é uma das coisas mais desejadas pelo ser humano aqui na Terra. Poder é uma das coisas mais almejadas pelo ser humano aqui na Terra. E eu quero dizer, Deus quer te dar esse poder sobrenatural. É um poder muito maior que o poder terreno. É um poder muito maior que o poder natural dessa terra. É um poder sobrenatural. Ele quer te encher desse poder. A ponto de quando você abrir a sua boca, vai sair o próprio poder do Deus Todo-Poderoso, o próprio poder do Deus vivo. Veja que o anjo, ele ungiu e tocou exatamente aquilo que Isaías taxou como impuro. Isaías falou, meus lábios são impuros. O anjo foi lá e tocou os lábios dele e purificou. Eu te pergunto, qual áreas da sua vida você considera impuro nessa noite? Quais são as áreas da sua vida que você considera impuro nessa noite? Eu quero dizer, coloque essas áreas diante de Deus. Coloque diante de Deus e fale para Ele, Deus, essas áreas da minha vida são impuras, Senhor. Eu preciso que o Senhor venha e toque essas áreas. Assim como aquele anjo tocou os lábios de Isaías, eu preciso que o Senhor venha e toque essas áreas da minha vida e purifique essas áreas, em nome de Jesus. Quais áreas da sua vida você não considera somente impuras, mas limitadas? Aquela reação que Isaías teve de taxar os lábios dele como impuro também fala de limites. Quais áreas da sua vida você considera limitadas? Coloque diante de Deus. Coloque diante de Deus que Deus vai fazer com que essas áreas limitadas da sua vida sejam as áreas mais poderosas da sua vida. Eu declaro em nome de Jesus. Não tente limitar Deus com áreas da sua vida que são limitadas, meu irmão. Não tente. Não tente. Deixa eu te perguntar. Você acha que Deus realmente precisava enviar Arão no lugar de Moisés para falar com o faraó? Quando Deus chamou Moisés e falou para ele falar com o faraó, Moisés falou, Deus, mas eu sou ruim de fala, eu sou gago, eu não consigo falar direito. Você acha que para Deus isso era alguma coisa difícil? Eu acho que Deus só disse para ele, eu vou enviar então o teu irmão para falar com o faraó no teu lugar. Vai com o teu irmão e ele fala. Eu acho que Deus só falou aquilo para não ficar discutindo com Moisés. Sabe quando você não quer discutir com seu filho? Aí você fala, então faz assim, né? Melhor assim. Pois é, mas Deus não precisava enviar Arão com Moisés para que Arão falasse com o faraó. Porque o chamado de Deus para Moisés foi para Moisés. E somente para Moisés. Eu quero te dizer, não limite Deus com seus limites. Se há uma área na sua vida que você acha limitada e que por isso você não é digno de responder ao chamado de Deus, eu te falo nessa noite, coloque diante de Deus, coloque diante dele. E ele vai fazer com que essa área seja a área mais útil na sua vida, seja a área mais poderosa, mais ousada na sua vida, em nome de Jesus. E terceiro, para finalizar, a terceira coisa que você precisa saber para facilitar a sua resposta ao chamado de Deus por completo, você tem que ter certeza que os seus pecados foram perdoados e além de serem perdoados, a sua culpa foi removida. Olha, às vezes até acreditamos nos primeiros 2 pontos, que temos acesso ao Pai e que fomos ungidos para ser porta-voz de Deus. Mas às vezes batalhamos em achar e crer que fomos perdoados e que a nossa culpa foi removida, porque estamos em um corpo falho e corrompido pelo pecado. E achamos que ainda estamos ligados de uma forma ou outra ao pecado. E que isso nos impede de ser usados por Deus. Então, é verdade, nós estamos na carne ainda que é corrompida pelo pecado, sim.
Mas isso não te liga à identidade de pecador, uma vez que você está em Cristo. Então, não deixe a sua identidade carnal, escute, não deixe a sua identidade carnal ser superior à sua identidade espiritual em Cristo. Deixe. A sua identidade espiritual é maior. E na sua identidade espiritual você já foi perdoado e a sua culpa já foi removida. Você precisa declarar sua independência do pecado. E agora caminhar como um homem livre e dependente somente de Deus. Você crê nisso? Veja que foi isso que Isaías experimentou. O anjo falou para ele: os teus pecados foram perdoados e a tua culpa é removida. Mais um aspecto da graça que Isaías experimentou. Mais um aspecto, uma característica da graça de Deus que Isaías experimentou ali. Eu quero dizer que você também precisa se livrar da culpa. Porque muitos até sabem que foram perdoados, mas ainda se sentem culpados. E um exemplo que eu quero te dar é o seguinte: se um juiz em um tribunal terreno, se um juiz ele perdoa alguém que de fato cometeu um crime, esse criminoso ele pode até saber que foi perdoado, mas pelo fato dele ter cometido o crime, ele ainda pode se sentir culpado. Nem sempre perdoado, nem sempre o fato de nós sermos perdoados vai fazer com que a gente não se sinta culpado. Mas eu quero te dizer, você precisa crer que Jesus também removeu a tua culpa. Ele removeu a tua culpa. Você precisa saber isso. Ao Espírito Santo revelar a você um pecado cometido, ele também vai te guiar para a solução. Eu já falei isso aqui. Quando o Espírito Santo te revela um pecado, te revela um erro que você cometeu, ele vai te guiar para a solução, que é Jesus Cristo. Ao contrário do inimigo que vai te acusar, e vai dizer que você não presta, e vai dizer que você não é digno de ir até Deus. Siga o Espírito Santo, não caia na acusação do inimigo. De fato, é impossível, meu irmão, é impossível respondermos ao envio do Senhor, ao chamado do Senhor, se somos prisioneiros do pecado. Não tem como. Não tem como. Então nessa noite Deus quer falar para você: ei, eu enviei meu filho para que você tenha acesso a mim, para que você possa ser ungido como porta-voz meu, e para que você possa saber que os teus pecados foram perdoados e a tua culpa foi removida. Declare isso, declare que você é filho de Deus. E proclame a palavra que está em 1 João 2,12. Depois você vai ler lá, que é direcionada especificamente para os filhos de Deus. Declare isso. Medite nesses 3 pontos. Medite nesses 3 pontos. Você tem acesso ao Pai. Você foi ungido para ser porta-voz de Deus. E os teus pecados foram removidos. E a tua culpa também. Tudo através de Cristo Jesus. Quando você tem certeza disso, quando você tem convicção disso, a sua resposta ao chamado de Deus vai ser muito mais fácil. Vai ser muito mais fácil. Amém? Que essa palavra possa ter alcançado o seu coração. Eu quero orar por você. Amém? Declarar que você vai responder ao chamado de Deus por completo. Não somente o eis-me aqui, mas também o envia-me a mim. Senhor, em nome de Jesus, Senhor, eu oro para que o Senhor possa tocar nos corações de todos aqueles que vão assistir esse live, Senhor, que já assistiram. Que eles possam responder, Senhor, ao teu chamado por completo. Que o inimigo não só mantenha eles no eis-me aqui, mas que eles possam também, Senhor Deus Pai, declarar com a sua boca: envia-me a mim, Senhor. Envia-me a mim. Porque é isso que o Senhor quer fazer. O Senhor quer enviar cada um de nós para cumprir o propósito que o Senhor tem nos dado. Em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus. Amém.